Para completar, Abel Ferreira prometendo responder de forma rápida sobre a sua renovação de contrato no Verdão, as últimas do mercado, bastidores e finanças e o Botafogo em meio a uma disputa pesada pela SAF do clube. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Botafogo, será que o Fogão pode ter um novo dono? Essa pergunta surge em meio à disputa de John Textor com os antigos parceiros dele no Eagle Football Group. Já havia contado para vocês sobre a tentativa de um grupo chamado Ares, é um fundo de investimento associado a Michele Kang, que é presidente desse grupo Eagle. Os dois estão tentando retirar o Textor de todas as ações e clubes relacionados a esse grupo. Pois bem, em meio a isso, está rolando uma disputa na justiça, no Rio de Janeiro. E o Botafogo, por meio da sua associação, escreveu numa petição assinada pelos advogados do clube o seguinte, abre aspas, atualmente o clube associativo vem sendo sondado por robustos e conhecidos investidores do mercado de capitais brasileiro, que vem demonstrando aparente interesse em adquirir o controle da SAF e de realizar significativos investimentos a longo prazo. Fecha aspas. A pergunta que eu deixo para você, torcedor botafoguense, como é que você vê toda essa disputa pela SAF do clube? Só para lembrar que no rival Vasco, enorme dificuldade de encontrar um comprador, mesmo com o Pedrinho buscando negócios a curto e médio prazo. Hora de falar sobre Abel Ferreira, o português vai ou não renovar o contrato com o Verdão? A resposta segue sendo um grande mistério, mas Leila Pereira foi avisada pelo Abel de que não vai haver muita demora. O Abel se mostrou preocupado em não atrapalhar o planejamento do Palmeiras caso decida por ir embora. Só para lembrar, o contrato entre Abel e Palmeiras se encerra em dezembro, Verdão tenta estender esse vínculo até dezembro de 2027, quando se encerra o segundo mandato de Leila Pereira. A preocupação no Palmeiras é de que o Abel estenda essa decisão para dezembro, anuncie que vai embora e o Palmeiras tenha pouco tempo para buscar um treinador. Para evitar que isso ocorra, o Abel pretende tomar sua decisão nos próximos dias, no máximo nas próximas semanas, para que o Palmeiras, caso o Abel não renove, tenha tempo hábil para buscar um substituto. Não se trata de uma substituição fácil, o Abel está completando 5 anos de Palmeiras, é um dos maiores vencedores da história do futebol brasileiro, é bem verdade também, super bem remunerado, 3 milhões de reais por mês, algo que apenas Carlo Ancelotti ganha mais por aqui. O treinador da seleção brasileira fatura 5 milhões de reais mensais. A proposta do Palmeiras para a renovação do Abel gira na casa de um reajuste de 25% dos vencimentos. Só para completar, muita gente especulando ou registrando que o Palmeiras se acertou com o Al Saad em relação a uma dívida causada por um pré-contrato assinado com o Abel. Você que acompanha o canal do Nicola sabia dessa notícia há pelo menos 3 meses. Havia contado para vocês que uma grana que o Palmeiras teria a receber do Giovani, que pertence ao Al Saad, seria utilizada para a quitação dessa dívida. O Anderson Carvalho, Nicola Inciso, paraguaio do Brighton, PVC falou 15 milhões de euros que ele vai para o Palmeiras. Você acredita que essa negociação vai dar certo? Anderson, tem um pequeno grande ponto. O Brighton, ou melhor, o Inciso, só pode voltar a jogar em outubro. Se o Palmeiras insistir nessa contratação e levar, ele vai estar trazendo mais um jogador cuja condição física não é das melhores, né? Baita jogador, muito acima da média, é, por exemplo, bem melhor do que o Facundo não, Facundo é outra coisa. Ele é melhor do que o Sosa e melhor do que o Torres, que são os dois atacantes de lado de campo. O grande ponto é, a imprensa paraguaia tem cravado que hoje a ideia do Inciso é continuar no futebol europeu. Gabriel Jesus tem chance de pintar no Palmeiras? Não, Anderson. Gabriel é outro que só volta a jogar em outubro, tá? Notícia do Sun Sports afirma que o Palmeiras enviou representantes para Londres, já com o contrato do GFT pronto para assinar e acelerar a negociação com o Inciso. Pode confirmar? Pois é, estava marcado para essa quinta-feira a negociação, a conclusão de uma negociação entre Palmeiras e Rangers, pelo GFT lateral esquerdo. Deixa eu ver se houve alguma atualização. GFT Palmeiras. A verdade é que o GFT aceitou a proposta do Palmeiras. O GFT gosta da ideia de trocar o time escocês pelo Palmeiras, tá? Mas faltava o sim do Rangers. Ver se a gente consegue essa confirmação ainda durante o programa.
dá para contar que o Palmeiras está muito perto de anunciar a Jefté como seu novo reforço, tá? Rolou a reunião nessa quinta-feira. Reunião serviu para que as arestas entre Palmeiras e Rangers fossem adiantadas ou avançadas. E a tendência é que o lateral esquerdo, de 21 anos de idade, que pertence ao Rangers e foi formado na base do Fluminense, seja contratado, tá? Mais um reforço para o Palmeiras. Vou tentar descobrir cifras, né? O que a gente pode apurar em relação a valores, tá? Ele chegou por 800 mil euros ao Rangers. Boa noite, Nicola. Roger Guedes no Palmeiras, Alex Romão. Não acredito nessa possibilidade, não me parece fazer nenhum sentido. Roger Guedes saiu pela porta dos fundos no Palmeiras, não deixou uma boa imagem, nem boa relação. E vou dizer mais, o próprio Guedes tem outras preferências. E aí, se nem o Grêmio, com um investidor com enorme capacidade financeira, conseguiu avançar, não me parece que outro clube brasileiro vai conseguir a contratação do Roger Guedes. A última oferta do Grêmio chegou a 20 milhões de euros com bônus. E a resposta do Al Rayyan foi de que o atleta não estava à venda. E aí, só para piorar, ou para completar, o Al Rayyan estreou no Campeonato Qatari, vitória por 3-1. O Gregory foi titular e deu uma assistência. Adivinha de quem foram os 2 gols? 2 dos 3 gols da partida. Foram do Roger Guedes, que vive fase iluminada por lá e tem muito moral lá no Catar, tá bom? Nicola, boa noite. Uma notícia do Sun Sports. Afirma que o Palmeiras já está com representantes em Londres, já com o contrato do Jefté pronto para assinar e acelerar na negociação com o Inciso. Pode confirmar? Alex, de fato, rolou a reunião nessa quinta-feira com o pessoal do Jefté, a coisa está bem avançada, o Jefté já aceitou a proposta, mas confirmação não deve acontecer, até porque tem jogo hoje à noite, tá bom? O Eric Silva está falando que o Palmeiras está gastando um monte de dinheiro em jogadores nota 6. São mais de 600, são quase 600 milhões de reais com o Carlos Miguel. Se o Jefté for anunciado e confirmado, o Palmeiras vai passar de 620 milhões de reais de investimentos em reforços. Tem muitos jogadores que eu gosto. O Carlos Miguel eu gosto demais. O Kelvin eu acho bom reforço. O Jefté me parece ser bem interessante, mas tem alguns que eu desconfio, tá? Bora de atualizações sobre o mercado do Palmeiras com muitas novidades. Primeiro, contar para vocês que o Verdão desistiu de Marcel Ruiz, volante de 24 anos de idade, que pertence ao Toluca e era o plano A para substituição de Richard Rios. A verdade é que o Palmeiras nunca conseguiu avançar, nem com Marcel Ruiz, nem com o Toluca. O time mexicano tem enorme capacidade financeira e nesse momento não pretende negociá-lo. Para piorar, Marcel Ruiz colocou na cabeça que para sair do México, onde é titular e peça importante da seleção mexicana, só valeria a pena se fosse para jogar no futebol europeu. E diante da falta de avanços, o Palmeiras colocou um ponto final nas negociações. Se Marcel Ruiz não vem, o Palmeiras vai tentar a contratação de Enciso, meio atacante paraguaio de 21 anos de idade que pertence ao Brighton. Existe um grande problema nessa contratação, o fato de o Enciso estar machucado, com o retorno previsto apenas para o mês de outubro. Seria o segundo reforço importante que o Palmeiras contrataria com problemas físicos. Vale contar ou lembrar que o Paulinho foi adquirido no início desse ano, conseguiu jogar com dificuldades o primeiro semestre e precisou passar por uma nova cirurgia. Outro ponto importante, o Enciso tem afirmado para pessoas próximas que não pretende deixar o futebol europeu. Roma, Galatasaray e West Ham já se mostraram interessados em contratá-lo. A saideira sobre o Palmeiras, contei para vocês no vídeo dessa manhã que Jefté viveria uma quarta-feira importante. Há uma pressão do staff do jogador e também do Palmeiras para que o Rangers se posicione. Eu posso assegurar que o lateral esquerdo, de 21 anos de idade, formado na base do Fluminense, já aceitou a proposta do Palmeiras. Falta o principal, um acordo entre o Verdão e o Rangers. Nessa quinta-feira há uma reunião presencial em Londres para ver se essa história avança ou não. Se o Palmeiras não tiver o aval do Rangers, vai buscar um outro lateral esquerdo para substituir Vanderlan. A família brasileira, ficamos aqui com aquele giro de notícias super importante. A gente fala realmente do Palmeiras que jogou nessa noite de quinta-feira contra o Universitário, né? Um massacre, 4-0. Vitor Roque jogou bem, ele sofreu o primeiro pênalti, deu o passe pro Flaco Lopes, teve várias outras oportunidades, marcou gol, enfim, foi um dos grandes destaques, né, desse time do Verdão.
Achei que fez uma boa partida, mas poderia ser melhor se não fosse alguns gols perdidos. Teve um gol, ele praticamente só ele e o goleiro. Ele perdeu ali o tempo da bola. O goleiro conseguiu, tentou tirar do goleiro, mas o goleiro foi esperto e tirou a bola do pé dele. Abel, como sempre, pede muito apoio à torcida, muito apoio. E em vez dele apoiar, né, os torcedores que viajaram, que foram lá para poder estar de frente com o time, criticou e dando exemplo do time do Universitário, que estava perdendo de 4-0 e que apoiaram o time assim. E por que ele está reclamando? Por que ele, ao invés de querer que o time seja igual ao Universitário, por que ele não está apoiando a torcida também, né? Fica meio hipócrita isso. Enfim, o vídeo de hoje é esse. Deixa aqui no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar like, se inscrever no canal e ativa o sininho. Grande abraço. Tchau, tchau. Fui.